Bem, amigos do Curiosidades do Motociclismo, hoje trouxemos para vocês um tema que vem sido abordado constantemente dentro do nosso canal no YouTube. Como escolher um escapamento esportivo e por onde devo começar? Pensando nisso, o Curiosidades do Motociclismo tenta esclarecer algumas dúvidas e também dar algumas dicas sobre escapamentos esportivos para motos. Para quem tem interesse em adquirir um item de linha de escapamento esportivo, é muito importante saber que, primeiramente, o ruído do escape tem que estar de acordo com a lei sonora do CONAMA, pois a linha esportiva tem a função de ter um nível de ruído maior, mais alto e mais forte. O escapamento de sua moto, se substituído por um esportivo, vai aumentar a velocidade da saída dos gases do escapamento. A maioria deles causam esse efeito. Há uma segunda função do escapamento esportivo, que é mudar ou melhorar a frequência relativa a uma RPM, de ressonância de gases. Teoricamente, esse fenômeno ocorre quando a rotação entre o fluxo pulsante da saída puxa os gases que estão na porta das válvulas de escape. Com a mudança, o escapamento esportivo vai alterar essa frequência. A troca também vai determinar se ela vai corresponder a uma rotação determinada, aumentando muito a potência nesse ponto, ou será numa faixa mais ampla de rotação, aumentando menos naquela rotação, mas de forma distribuída nas rotações aproximadas. Nos anos 60, nos motores dois tempos, começou a ser aplicada essa tecnologia, em que o perfil do escapamento com uma câmara de expansão faz variar a pressão na ponta do escape. Essa tecnologia fez com que os motores aumentassem tanto seu desempenho que o regulamento das competições acabou por diferenciar a cilindrada de um motor dois tempos para uma de 4, quase equivalendo o motor dois tempos a um motor turbo por causa desse efeito. Nessa época, um certo Yoshimura conseguiu formular cálculos que aplicaram essa tecnologia aos motores de 4 tempos. Também fez muito sucesso nos anos 70, vendendo escapamentos esportivos para motos 4 tempos. Hoje, a maioria dos sistemas utilizam dessa técnica. Como os escapamentos originais acumulam a função de regular emissões e ajustar o nível de ruído, acabam por comprometer a maximização da potência, e os escapamentos esportivos chegam para cumprir essa missão. Basicamente, considere que se você substituir apenas a ponteira, o ganho vai ser mais na liberação da velocidade da saída dos gases do que numa afinação perfeita do efeito acústico que otimiza a exaustão dos gases queimados. Para isso, você também deverá trocar todo o sistema, coletor e ponteira, por um que atenda às suas especificações de curva e potência. Muitos informam esse ganho. Com isso em mente, verifique qual opção é mais vantajosa para o seu caso. Se apenas a ponteira for sua escolha, ela vai alterar basicamente o ruído e um pouco da aceleração, refazendo o mapa de injeção. Porém, se você quer um escapamento que altere o motor como um todo, deve fazer a troca pelo sistema importado e completo, muito mais caro, o que demanda o remapeamento da injeção e ignição para um aproveitamento completo dos sistemas. Ponteira de aço, inox, alumínio, titânio ou fibra de carbono? Todos esses materiais são comuns nas confecções de ponteiras. As mais baratas geralmente oferecem a opção de aço, inox ou alumínio, ao passo que essas mais caras são de fibra de carbono e titânio. A diferença básica entre elas é o peso. Quanto mais leve a ponteira, menos peso ela vai somar na moto em um ambiente de competição. Qualquer grama serve para aliviar os décimos de segundo a menos no cronômetro. Então as ponteiras de titânio possuem uma vantagem nesse sentido. As ponteiras de fibra de carbono e de alumínio também são leves, mas não tanto quanto as de titânio. O alumínio é um material mais barato, leve e que não se oxida. Em contrapartida, ele aquece muito rapidamente, se amassa facilmente e tende a perder o brilho com o tempo. A fibra de carbono também é leve, possui um acabamento muito bonito, como é bem resistente, se torna uma opção muito durável e possui capacidade de não esquentar tanto e esfriar rapidamente. As ponteiras de aço inox são duráveis, possuem bom acabamento e são muito resistentes, mas são pesadas, mas não tanto quanto as originais, né? E demoram muito para esfriar. O tempo de esfriamento não é necessariamente um problema, a menos que você deixe a moto em locais onde as pessoas possam tocar a ponteira acidentalmente e se queimar. Crianças costumam se queimar muito com escapamentos de moto. Vamos para as nossas dúvidas frequentes. Se eu comprar um escapamento esportivo, preciso fazer alguma mudança em minha moto ou só instalar? Alguns escapamentos são necessários fazer a regulagem do carburador.
Cada escapamento acompanha um manual de instalação onde informa se é necessário fazer adaptação ou não. Caso eu coloque na minha moto um escapamento esportivo, é necessário passar por algum tipo de vistoria? Não há qualquer outra norma que exija uma vistoria prévia em cada substituição do equipamento, já que tal troca não se enquadra nas hipóteses do artigo 1º da Resolução número 25 do CONTRAN, ou seja, a alteração de característica. Vitão, quais são os órgãos responsáveis pelas leis que abrangem os escapamentos? Os órgãos responsáveis são o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que sempre se reportam ao CTB, ou seja, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. O que causou um amarelamento no meu escape? Os escapes esportivos cromados de aço inox normalmente amarelam na saída do motor ou restante da curva, pois nos modelos esportivos a vazão dos gases é maior e mais livre do que a original, e com isso há um aumento de temperatura na região. Tal fato não tem nada a ver com problema de cromo ou ferrugem, mas apenas uma mudança na coloração do cromo, devido à temperatura excessiva na região. E agora, para finalizar, algumas dicas importantes. Nos escapes cromados, deve-se procurar manter a limpeza da peça, limpando sempre que estiver muito suja, especialmente com barro, espinhos de resíduos que grudam no cromo, para que esses resíduos não danifiquem a camada do cromo, vindo a manchá-las e prejudicá-las na sua resistência. A camada do cromo, se riscada ou sofrer avarias profundas, deixará o aço exposto e com isso a oxidação ocorrerá. Se ocorrer algum dano na camada do cromo, procure pintar o local com tinta prata de alta temperatura, 600 graus. No caso dos escapes ou tinta comum nas demais peças, bagageiro, protetor, etc., para não deixar o aço exposto. Nos escapes pretos, é comum com o tempo haver uma perda de brilho e desgaste na pintura, passando a ficar encardida, com aderência da sujeira, etc. Por isso, é recomendado em informativo que vai junto aos modelos pretos para que a cada 4 ou 5 meses efetuar um retoque na pintura das curvas do escape, visando manter a aparência sempre bonita e resistente da peça contra a oxidação. Produtos cromados pintados de aço inox, alumínio ou fibra de carbono devem ser limpos com shampoo ou sabão neutro, com água ou pano macio. Pode-se passar cera automotiva tipo Grand Prix sobre as peças cromadas ou alumínio para dar mais brilho e proteção. Já nos modelos de aço inox, basta usar um produto específico para inox, visando realçar o brilho. Não use cera no inox, pois irá embaçar o brilho. E você, amigo, tem um escapamento esportivo na sua moto? Qual é o modelo? Já teve alguns problemas desses tipos dos quais relacionamos aqui nesse vídeo? Então não deixe de comentar aí embaixo qual é o seu modelo para que a gente possa bater aquele papo sobre escapamentos. Valeu, galera, um abraço e fiquem com Deus, até mais!